Olá, boa tarde, é um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Isabel Kochler, eu sou advogada formada pela PUC Rio Grande do Sul e meu escritório atua basicamente nas áreas de família, direito societário, imobiliário, civil e administrativo. Eu estou aqui hoje a convite da doutora Sulamita Santos Cabral, eminente presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, a quem presto a homenagem não só pelo excelente profissional que é, mas também pela figura de destaque na sociedade gaúcha. Também quero homenagear a doutora Liane Bestetti, coordenadora do Grupo de Estudos de Direito de Família do IARGS. Nossa conversa de hoje é a respeito de contratos de afeto em épocas de pandemia. E surgiu da constatação de que muitas relações que antes eram namoros acabaram virando uniões estáveis de fato por causa da decretação das quarentenas. Antes de nós entrarmos nos contratos de afeto especificamente, ou no contrato de afeto ao qual se refere essa nossa conversa, que é a união estável de fato, eu gostaria de nominar que existe um vídeo de excelente qualidade, uma videoaula no próprio site do IARGS, no próprio canal do IARGS, sobre contratos de namoro, razão pela qual eu não entrarei nesse assunto. Antes, inclusive, de entrarmos na questão específica da união estável de fato, eu gostaria de relembrar questões fundamentais a respeito da teoria dos contratos. Assim, os contratos são aqueles acordos firmados ou negócios jurídicos formados por duas pessoas, duas vontades, com a intenção de que hajam efeitos, com a intenção de produzir efeitos. Existe uma definição clássica de contrato, que contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, o acordo das partes e sua manifestação externa, pois depende de mais de uma decisão de vontade que sujeita as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses de que regularam, visando criar, modificar, resguardar, transmitir ou extinguir relações jurídicas. Os contratos no direito brasileiro têm sua origem no direito romano e na teoria da autonomia da vontade dos indivíduos. E essa teoria da autonomia da vontade implica incapacidade. Na legislação pátria, o novo Código Civil, no artigo 421, determina que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Entretanto, é no artigo 108 do mesmo diploma legal que nós encontramos os requisitos fundamentais para os contratos. Primeiro, o agente capaz, com capacidade volitiva. Segundo, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E terceiro, a forma prescrita ou não defesa em lei. Existem, portanto, contratos que têm necessidade de uma forma, de um assentamento formal, como as escrituras públicas, e contratos verbais ou tácitos. Antes de nós entrarmos ainda, é necessário que nós façamos uma ponderação a respeito da sociedade que nós vivemos. Existem filósofos que dizem, como o filósofo italiano Pirandello, ele cunhou uma máxima que é a seguinte: assim é se lhe parece. E nós temos visto a sociologia, a filosofia caracterizarem o período atual como um período de afetos líquidos, de relações líquidas, porque elas são muito rápidas, elas se constituem e se dissolvem de uma maneira muito rápida. E é com essas questões em consideração que eu convido vocês então
a passear por um exemplo que eu lhes trouxe. Nós temos então um casal X formado por Pedro e Ana. Pedro, um executivo muito bem remunerado de uma multinacional, que tem patrimônio próprio, tem imóvel próprio, tem um bom automóvel e tem valores investidos. Ana, sua amiga de infância, colega de colégio, que trilhou outro caminho na vida e que decidiu montar uma empresa de consecução, de produção de alimentos para teleentrega. Eles se reencontram depois de muitos anos, no final do ano passado, começam a namorar no Réveillon e no dia 18 de março, quando foi decretado aqui em Porto Alegre a quarentena, eles tomam a decisão de não ficar indo de uma casa para outra, mas de residirem juntos na casa de Ana, onde existe inclusive um cachorrinho dela e onde é uma parte da sua empresa. Passados alguns meses, Ana vê a sua demanda aumentar exponencialmente em razão do fechamento dos restaurantes, e Pedro, por outro lado, frente à crise que que todas as empresas estão sofrendo, acaba por ser demitido. Para auxiliar a sua companheira a enfrentar esse crescimento do negócio dela, Pedro decide então pegar uma parte dos seus valores, da sua rescisão, e investir em insumos na empresa de Ana. Esse relacionamento vai se desenrolando e nas redes sociais eles postam no seu Facebook, no seu Instagram, fotos deles juntos, cozinhando, passeando com um cachorrinho, fotos da sua convivência, nas quais deixam claro não só o ânimos maritais e o ânimos de cuidado, mas todos os seus planos de futuro, todas as consequências da demissão de Pedro, todas as alegrias do crescimento do negócio de Ana. E assim agindo, eles dão publicidade às suas intenções e externam o que é consabido por ambos, que ambos têm uma união estável, mas uma união estável de fato, não de direito. Ana e Pedro não fizeram um contrato de namoro e nem uma escritura pública declaratória de união estável. E a primeira pergunta que se nos aparece é: após 6 meses, do dia 1º de janeiro ao dia 28 de julho, na data de hoje, eles têm uma união estável ou não? E essa pergunta traz a questão do lapso temporal que a jurisprudência entende como a correta na constituição de uma união estável. Até 1994, ou na verdade com a Lei 8.971 de 1994, que regulamentava a união estável, esse lapso temporal seria de ao menos 5 anos. Entretanto, a Lei 9.278 de 1996 revogou a definição de tempo e passou a exigir exclusivamente a convivência duradoura e contínua com o objetivo de constituir família, independentemente do tempo determinado. E esse conceito é que foi adotado no Código Civil de 2002. Não há precedente específico tratando da durabilidade ou de um tempo determinado, de tempo mínimo de convivência na jurisprudência. E o Superior Tribunal de Justiça já destacou que é imprescindível haver estabilidade na relação. Existe, inclusive, uma decisão do STJ que determina que, apesar de, em certos casos, ser possível que um ou outro elemento não apareça com nitidez, não há como excluir o requisito da estabilidade
havendo a necessidade da convivência mínima pelo casal, permitindo que se dividam as alegrias, as tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário para tanto um tempo razoável de relacionamento. Muito bem. No nosso exemplo, já ficou claro que eles dividiram ou dividem não só a vontade de constituir família, já constituíram, inclusive com um cachorrinho comum, já passaram por alegrias e por tristezas e que deixam muito claro, ou seja, publicizam o seu relacionamento. Mas, eventualmente, a pandemia acabará. E talvez nessa situação se possa pensar em algumas soluções para o nosso casal de estudo aqui. Primeiro, que antes de a pandemia acabar, talvez Pedro descubra que não quer manter o relacionamento e decida sair da casa de Ana. Mas ele sai da casa de Ana e passa a ter em relação a ela o direito de perceber alimentos. E esses alimentos impactam na empresa de Ana. Por outro lado, também poderia acontecer de Ana falecer e essa situação ter uma repercussão em termos de herança. E aí então nós vamos entrar na questão da sucessão, porque apesar do Código Civil fazer distinção entre a união estável e o casamento, o STJ, no recurso especial 878.694, determinou que os direitos sucessórios entre os cônjuges e os companheiros passaram a ser exatamente iguais. E com isso, o Pedro, no falecimento de Ana, poderia concorrer, por exemplo, com um filho que ela tivesse tido anteriormente, ou com alguém a quem ela tivesse destinado parte disponível de seu patrimônio. Na verdade, nós estamos tratando de relações de afeto, contratos de afeto, que acabam gerando muitas consequências em todos os aspectos da vida de um cidadão, de uma cidadã, e que estão sendo acelerados por causa da situação de medo instalada no mundo em razão do Covid-19. Muito bem. Para melhor entendermos essa questão, eu resolvi apresentar a vocês algumas decisões da jurisprudência gaúcha do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que tratam desse assunto e que pegam pontos aos quais eu me referi agora há pouco. Na primeira, uma apelação civil numa ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em que o pleito era da inclusão da partilha dos móveis que guarneciam a residência, ou seja, em saindo Pedro da casa do convívio de Ana, além de pedir alimentos, ele pode ter direito, ele pode postular parte da mobília, por exemplo, que foi adquirida, inclusive para o desenvolvimento das atividades da empresa da Ana, que eram naquele mesmo local. Uma outra situação que nos chama a atenção, e nesse caso eu estava me referindo à apelação civil 7008-357-74277 da 8ª Câmara Civil do TJRS. Há uma segunda hipótese que deve ser aventada nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável, que normalmente é acumulada com a partilha de bens,
que diz respeito à delimitação da relação estável pelo período declinado na inicial, ou seja, Pedro poderia postular em juízo que fosse reconhecida a união estável não do dia 1º de janeiro até o dia 28 de julho, a data de hoje, mas sim do dia 18 de março até a presente data. E por que ele o faria? Porque neste período eles adquiriram maquinários, eles adquiriram um apartamento, eles compraram um carro, enfim, eles adquiriram bens em comum que configurariam o esforço comum e nos quais ele poderia participar, ainda que ele tivesse entrado com uma parte muito pequena do capital na aquisição destes. Esse agravo de instrumento a que eu me refiro e que trata disso, que trata de elementos caracterizadores essenciais da união estável entre as partes em períodos determinados e em períodos que são excluídos, é o de número 7008, 402, 9693, também da 8ª Vara Civil. Existe também uma outra situação, e que agora sim diz respeito à questão sucessória, que é a apelação civil de número 7008, 20, 76, 738, em que se postula o reconhecimento de uma união estável homoafetiva pós-mortem, cumulada com pedido de herança, direito real de habitação e reintegração de posse, em que o demandante pede o afastamento do regime de bens da participação final nos aquestos. Ele se declara herdeiro como efetivamente ficou comprovado que ele é. Bom, veja, no nosso exemplo, falecendo Ana, Pedro pode fazer essa postulação, ou se fosse José e Pedro numa relação, num contrato de afeto, de união estável homoafetivo, eles poderiam fazer essas postulações de forma recíproca, havendo o falecimento de um deles. Por derradeiro, eu gostaria de citar a apelação civil número 7008, 28, 90, 690, cuja ementa diz o seguinte: apelação civil, união estável, namoro qualificado, inocorrência, partilha de bens. Conquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheça o instituto do namoro qualificado, no presente caso ficou muito bem provado que as partes viveram efetiva relação de família no molde descrito nas hipóteses de incidência da união estável, artigo 1723 do Código Civil. Testemunhas, manuscritos à mão e correspondência em meio virtual que demonstram a natureza familiar e não namoro qualificado, bem como a participação do apelado no imóvel adquirido no curso da relação, caso em que é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a união estável e o direito patrimonial do ator sobre imóvel adquirido somente em nome do apelante. O exemplo trazido e a jurisprudência que eu lhes trouxe tem por escopo, tem por finalidade de mostrar que nós estamos vivendo uma aceleração das relações pessoais. E que essa aceleração, sem o devido cuidado jurídico, sem a devida avaliação de suas consequências, pode ter efeitos extremamente difíceis de serem superados no futuro. Tanto no novo agora, ou na nossa nova realidade, que é esse Covid, como no novo futuro pós-Covid, os efeitos das relações amorosas se estendem ao longo do tempo e ao longo do patrimônio. Com essas pequenas ilações, com esses breves comentários, o meu intuito foi de colaborar para que nós possamos encontrar soluções
para que esses contratos de afeto tácitos e não formais possam ser analisados e possam constituir vias de felicidade e não vias de transtorno para as pessoas. Muito obrigada!